Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de fevereiro e nós temos então, pensamos então neste momento nos irmãos e em toda a nação da Ucrânia que passa por um tempo difícil, um tempo de guerra. Oremos pela paz no mundo e pela paz na Ucrânia. E eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 17, verso 5, uma meditação nova que começa neste sábado. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Olha que interessante. Nós meditamos então até sexta-feira, até ontem, dia 25 de fevereiro, em Provérbios 17:5, 17:4. Então, seguindo nessa meditação em Provérbios 17, nós chegamos nesse versículo 5, que é muito interessante, que está dizendo aqui que não devemos nos alegrar com a desgraça alheia. E como se diz em francês, ça tombe bien, cai bem esse texto para uma época como a nossa, em que estamos vivendo agora. Um tempo muito difícil para uma nação inteira que está passando por um tempo de guerra, de conflitos. E interessante, encorajador de ver que no mundo inteiro pessoas estão orando por essa situação para que a paz volte a reinar naquele país. Deus aqui então não gosta que se zombe do pobre, porque quando alguém se zomba do pobre, está insultando o Criador. E quem se alegra com a desgraça alheia será também castigado. Interessante esse texto para uma época como a nossa. E eu gostaria de ler um outro texto em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Interessante. Quando temos algo e podemos então compartilhar. Tudo que temos recebemos da graça de Deus. Interessante pensar nisso. Pensar não só em bênçãos espirituais, mas também no dinheiro, na comida, na casa, naquilo que você possui. Porque finalmente todo mundo chega aqui nu e sai daqui nu também, como nos diz Tiago, sem nada. Então não temos que zombar de ninguém e ainda, além do mais, temos que compartilhar aquilo que recebemos. Porque se recebemos, foi pura dádiva do Criador. Porque tudo que nós temos, de qualquer forma, vamos perder. Então podemos utilizar aquilo que Deus tem nos dado para abençoar o outro. Lucas capítulo 13, verso 1 a 5 diz, por nessa época Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Interessante pensar no que Jesus está dizendo aqui. Quando as catástrofes acontecem no mundo, não é simplesmente porque as pessoas são culpadas. A vida é difícil para muita gente. E muita coisa ruim tem acontecido no mundo. E não é só porque as pessoas são culpadas. Muita gente que está sofrendo nesse país que foi invadido são pessoas inocentes, que não pediram para serem invadidas. Por que será que estão sofrendo? Será que elas são piores do que nós? É o que Jesus está dizendo aqui, não. De qualquer forma, ele está dizendo, todos nós precisamos nos arrepender. Que estejamos numa situação difícil ou que estejamos vivendo em tempos de paz, aonde você vive. Precisamos de arrependimento. Porque senão todos pereceremos. Jesus está utilizando a imagem difícil de uma torre que cai sobre pessoas ou de pessoas que são mortas injustamente para falar de uma situação ainda pior. Pior, que é de viver sem Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele abençoe o povo que está sofrendo hoje.